Fala aí, galera, vai tudo bem? Pronto para mais um vídeo e hoje a gente está aqui com a hashtag Mais Matemática, bora estudar pro Enem. Então, se você ainda não se preparou, pega o seu caderno, lápis, borracha, que aqui é o lugar de estudar. E hoje com um dos assuntos que mais cai no Enem, que é a trigonometria. Continuando aquela parada do Teorema de Pitágoras, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. E detalhe, hein? Vários macetes para você decorar, vários macetes para você depois nem precisar usar essas fórmulas na sua prova, porque você não pode perder, ficar ligadinho do começo ao fim desse vídeo, tá bom? Então, deixa o seu like, não esquece. Se você não está inscrito, se inscreve e partiu pro vídeo. Então, gente, continuamos dentro do triângulo retângulo, né, que tem esse ângulozinho reto aqui. Só que, enquanto a gente estava falando do Teorema de Pitágoras, a gente só estava falando de medidas, né? Tanto que o Teorema de Pitágoras você resolve quando você tem só medidas. Tem duas medidas e você quer achar uma terceira. Quando a gente fala de trigonometria, quando a gente mistura ângulos e medidas, né? Então, por exemplo, se você tem dois lados e quer achar um ângulo, ou você tem um ângulo em um lado e você quer achar o outro lado, você vai ter que recorrer não ao Teorema de Pitágoras, mas às fórmulas trigonométricas. E quais são elas que mais caem? Não são só essas, tem muitas mais, mas aqui você precisa se preocupar para agora é o que? É o seno, cosseno e a tangente de um ângulo. O seno, cosseno e tangente são tipos de... É como se fosse, né? De uma maneira informal. É como se fosse uma operação com ângulos, né? Então, a gente tem o seno de um ângulo, a gente tem como calcular o seno de um ângulo, o cosseno e a tangente de um ângulo, dentro de um triângulo, lembrando, um triângulo retângulo. Bom, se você não viu o outro vídeo, precisa ver, vou deixar o link aqui na descrição do Teorema de Pitágoras. Lá a gente apresentou o triângulo retângulo. Então, o maior lado, né, ou o lado que está, né, de frente, oposto a ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, a famosíssima hipotenusa, e os outros lados são catetos. E hoje a gente vai aprender que tem catetos diferentes. Tem o cateto que a gente vai chamar de oposto e tem um cateto que a gente vai chamar de adjacente. O oposto é exatamente essa mesma lógica que eu falei da hipotenusa. O que é oposto na matemática? É um que está de frente para o outro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, por que é oposto? Porque esse aqui tá virado para essa direção e esse aqui tá virado para a direção oposta. Então, toda vez que você tá de frente para uma coisa na matemática, a gente chama de oposto. Então, aqui tem um cateto oposto que vai ter essa relação de estar de frente para alguma coisa, que eu já vou falar, e tem um cateto adjacente. O que é o adjacente? O que você vai lembrar do adjacente? Lembra lá, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a mulher para ser adjuntora do homem, né? Para estar do lado do homem. Não é para estar em cima, nem para estar embaixo, é para estar do lado. Né? Nem feminismo, nem machismo, é para estar do lado. O adjunto, essa palavra, vai fazer a gente lembrar do adjacente. Ou melhor, o adjacente vai fazer a gente lembrar do adjunto. Por quê? Toda vez que eu falar adjacente, você vai lembrar lá da mulher, que ela tá do lado. Então, o adjacente tem essa conotação, né, de estar do lado de alguma coisa que eu vou falar agora. Então, tem dois catetos, esse e esse. Como eu vou saber se ele vai ser um cateto oposto ou se ele vai ser um cateto adjacente? A resposta é depende. Depende de quê, Sula? Depende do ângulo que eu estiver falando. Repara que aqui dentro tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulozinho que é o alfa, essa aqui é uma letra grega, tá, gente? Parece um peixinho virado para lá. E esse aqui é o beta, que é a segunda letra grega. Então, a gente tem aí dois ângulos, alfa e beta. A relação de ser oposta ou adjacente vai ser em relação a um ângulo. Então, se eu estiver falando deste ângulo aqui, o ângulo beta, quem é o cateto oposto? Ou seja, o cateto que está de frente é o C. E quem é o cateto adjacente? É o cateto que está do lado. No caso aqui é o B. Mas e se eu estiver falando do ângulozinho alfa? Aí você vai ter outro olhar. Aqui, de frente. Quem é o oposto? É o que está de frente. Então, quem é o cateto oposto do ângulo alfa? É o cateto que está de frente para o ângulo alfa. E quem é o cateto adjacente? É o cateto que está
do lado do ângulo alfa. Só, mas o A também não tá do lado, mas o A não é cateto, lembra? O A é hipotenusa. Então, você não vai pensar em dar a categoria de cateto para esse cara aqui. A minha dúvida é sempre entre esse cara e esse, os catetos, tá? Show de bola. Gravou isso? Agora, como que a gente vai usar? Porque as fórmulas do seno, cosseno e tangente, elas são essas aqui que você vai ter que gravar no seu coração. Mas a tia Sula vai te ensinar um macetezinho bem idiota, idiota. Mas que você não vai esquecer e vai gravar isso pro resto da sua vida. Então, ó, como que eu calculo o seno de um ângulo, tá? Aqui eu botei alfa, mas poderia ser qualquer um. Eu pego o cateto oposto daquele ângulo e divido pela hipotenusa. E se eu tivesse querendo calcular o cosseno de um ângulo? Eu vou pegar o cateto adjacente daquele ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o seno e o cosseno é dividido pela hipotenusa, tá vendo? E a tangente? A tangente é o cateto oposto daquele ângulo sobre, né, dividido pelo cateto adjacente daquele ângulo. Beleza? Então, ó, vamos aplicar o nosso desenhozinho. Então, olhando para o ângulo alfa aqui, tá? Então, a gente vai fazer tudo em relação ao ângulo alfa, que está de vermelho. Quem é o seno de alfa? Vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O B. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O A. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente, ó, a fórmula aqui, ó. Cateto adjacente, quem é o cateto adjacente? C, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. A tangente, qual é a fórmula da tangente? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, quem é o cateto oposto do alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. E se fosse, se a gente estivesse olhando o ângulozinho beta, aí já vai mudar, ó. Quem é a fórmula é a mesma, cateto oposto sobre hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto do beta? É o C, então vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa, C sobre A. Cosseno de beta, quem é o cateto adjacente do beta? É o B. Hipotenusa, A, então B sobre A. Quem é a tangente do beta? Ó, qual é a fórmula da tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto do beta? Ó, quem é o cateto oposto? É o que tá de frente, ó, C. Quem é o cateto adjacente do beta? É o que tá do lado, é o B. Então, fica C sobre B. Ai, Sulamita, e aí? Como é que eu vou fazer para gravar isso daqui? Será que eu não vou confundir? Caramba, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o oposto sobre a adjacente. Eu vou te ensinar uma historinha besta para você não esquecer e não trocar a ordem. Porque a minha preocupação não é nem essa daqui, ó, porque aqui embaixo tá igual, tá vendo? Do seno e do cosseno é igual, hipotenusa e hipotenusa. Mas a minha preocupação é você trocar isso aqui, ó. Usar o cateto adjacente no seno, usar o cateto oposto no cosseno, ou trocar a ordem disso aqui. Então, o que que eu faço para gravar e não errar mais? Presta atenção aqui. Tá entrando calor, né? Tem gente que gosta, não gosta, gosta mais do frio. Mas no calor, todo mundo fica, sabe o que, gente? Seco por uma coca. Coca-Cola. Todo mundo fica seco por uma coca. Por quê? Porque todos gostam de coca. Gravou? Ridículo, né? Idiota, eu sei. Mas você vai gravar isso aqui, você não vai trocar mais. Então, quem é essa fileira aqui? São as fórmulas trigonométricas. O seno, o cosseno e a tangente. Deixa eu botar um sinalzinho de igual aqui. Os que estão sem denominador, a gente já sabe que é sobre hipotenusa. Então, olha aí que bonitinho. Quem é o seno? É o cateto O de oposto, galera. E quem é o cosseno? É o cateto, ó, C de cateto, o A de quê? De adjacente, meu povo. E o coca aqui, a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, recapitulando. No calor, pensa no verão. Todo mundo fica o quê? Seco por uma coca. Por quê?
Todos gostam de Coca. Show de bola? Idiota, mas você gravou, não vai esquecer mais. Isso é que é importante para a hora do Enem. E para a vida, né? Para as outras provas também. Então, olha um exemplinho aqui, ó. E outra coisa, gente, quando você pegar uma prova, uma dica. Ah, viu que é triângulo ou retângulo, viu que vai mexer com a trigonometria? Já coloca a fórmula do lado. Não deixa para você ficar querendo lembrar da fórmula depois que você lê o problema, porque você começa a ficar nervoso e começa a esquecer das coisas. Então, viu o triângulo, já começa a pensar em todas as formas e coloca do ladinho pequenininho lá para você só não se preocupar com essa parte de lembrar, só de executar. Então, olha aqui um exemplo, ó. Tem aqui esse triângulo, retângulo, tem esse ângulo beta, que eu não sei quem é, mas eu quero saber quanto que é o seno do beta. Eu quero calcular o seno desse ângulo aqui, sendo que eu não sei quem ele é. Mas como o triângulo tem lados, tem como eu calcular. Por quê? Como que eu calculo o seno de um ângulo? Como que é? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu venho aqui, ó, procurar quem é o meu cateto oposto do beta. Quem é o cateto oposto do beta? 7. Quem é a hipotenusa? Ó, o maior lado, ó, 14. 7 sobre 14. Simplifiquei aqui, ó, por 7. 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. 1 sobre 2. Que é meio, né, gente? Então, quanto que vale o seno do beta? Eu não sei quem ele é, mas eu sei que o seno dele é meio, tá? Poderia fazer também com cosseno, ó. Se você quiser fazer o cosseno. Cosseno de beta, eu vou lá olhar a fórmula. Como é que é o cosseno? É o cateto adjacente, ó, sobre hipotenusa. Então, vou cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente do beta, ó? 7 raiz de 3 sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? 14. Simplifica esses camaradas aqui que não estão com a raiz, tá? A raiz você só repete, não se preocupa com ela. Até porque você não tem raiz exata de 3. Então, vou dividir por 7 também, vai ficar 1 vezes raiz de 3, que é a raiz de 3 mesmo. E 14 dividido por 7 dá 2. Então, cosseno desse ângulo aqui deu raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é, gente, raiz de 3 sobre 2, não é porque você não gosta que não existe e que tá errado. Agora, olha esse daqui, ó, que a gente pode até botar numa historinha. Imagina que um avião, ele começa a decolar, então, finge que aqui essa caneta é o avião, ele começa a decolar, formando um ângulo de 90 graus, ó, de 40 graus com o solo. Então, ele vai inclinando, ele vai seguindo com essa inclinação. Durante, ó, quantos metros? 8.000 metros. Então, durante 8.000 metros, ele tá sobre essa inclinação. Ele não mudou a inclinação, ele tá indo deste jeito. Pergunta! Quando ele atinge esses 800 metros, ele está a que altura do chão? É uma boa pergunta. Se você reparar, essa situação cria um triângulo retângulo. Até porque eu tô perguntando a altura, né, galera? E a altura chega na base formando um ângulo de 90 graus. Então, repara. Aí o problema, o que o problema vai fazer? O problema vai te dar seno de 40 graus. Quanto que é o seno de 40 graus? Quanto que é o cosseno de 40 graus? Quanto que é a tangente de 40 graus? Porque, gente, nesse caso aqui, eu não quero saber quanto é o seno, ou cosseno, ou a tangente. Eu quero saber a altura. E eu vou usar o seno, ou o cosseno, ou a tangente para descobrir isso. Detalhe, tá, gente? Quando for uma medida que a gente não sabe, o problema vai dar pra gente igual esse aqui deu. Tem uma tabela, vou botar ela aqui, o meu editor coloca aqui na tela aí, tá vendo essa tabela aí? Ela mostra o seno, cosseno e tangente dos ângulos desde o 1 grau até o 89 graus. E é óbvio, né, gente? Olha esses números quebradíssimos, que você não tem que gravar isso, você não tem que gravar quanto que é seno, cosseno de todos esses ângulos. Mas tem alguns que a gente vai ver já já que você tem que gravar. Mas beleza, esses, quando não for esse caso, o problema vai te dar. Então, olha, te deu seno, te deu cosseno, te deu tangente de 40 graus, e ele tá pedindo para você achar a altura. O que eu vou pensar? O que eu vou mentalizar aqui para eu resolver esse problema? Primeiro, Sula, qual fórmula que eu vou usar? Vou usar as 3? Não, gente, não vai usar as 3. Vai usar a que for conveniente para você. E qual é a conveniente para mim? Tu tem que pegar uma fórmula que mexa com a medida que você tem,
No caso aqui, esse 8.000. Esse 8.000 aqui tá fazendo papel de quem, gente? Da hipotenusa, que é o maior lado, tá vendo? Então, eu tenho que usar uma fórmula que tenha a hipotenusa, para eu poder usar esse dado aqui que o problema me deu, não desperdiçar ele. E eu também tenho que usar uma fórmula que tenha a medida que eu quero achar. Essa medida que eu quero achar, ela está fazendo papel de quem nesse triângulo retângulo? Bom, se a gente está falando desse ângulo de 40 graus aqui, deixa eu dar um foco aqui, porque também é embaçado. Se eu tô falando desse ângulo de 40 graus aqui, esse lado que está representando a altura do avião no chão, ele tá fazendo papel de quem, gente? Ele tá de frente, ó. Então, ele é o cateto oposto. Então, ó, eu preciso de uma fórmula que mexa com o cateto oposto e com a minha hipotenusa. Aí, eu vou lá nas minhas formulinhas e vou procurar quem é a fórmula que tá mexendo com cateto oposto e hipotenusa na mesma fórmula. Tcharam, tcharam, tcharam. Quem? Seno, meu povo. Olha aqui o seno. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é a fórmula do seno que eu vou usar. Eu vou usar o seno de 40 graus, que é o cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto? Ó, é o x sobre a hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? 8.000. E aí, vamos lá. O problema não deu para você quanto que é seno de 40 graus? Olha ali quanto que é seno de 40 graus. 0,64. Então, você vai usar, vai botar aqui no lugar da conta, você vai reescrever a conta, sendo que no lugar do seno de 40 graus, você vai botar 0,64, ó. Igual, repete o resto que você não mexeu. Lembrando, né, meu povo? Eu tô querendo saber o valor de x, então eu tenho que deixar ele sozinho. Passa esse 8.000 pro outro lado. Bom, se ele tá dividindo e vai passar pro outro lado, vai passar como? Multiplicando. Então, vai ficar 8.000 vezes o 0,64, que vai dar o valor do meu xzinho. E olha quanto deu, você vai fazer essa conta de multiplicar. Então, ó, vai ficar 5.120. Ou seja, em metros, né, gente? Ou seja, depois de 800 metros percorridos com essa inclinação de 40 graus, o avião vai ficar a essa altura de 5.120 metros do chão. Top? Top, muito top isso aqui. Agora, vamos melhorar. Vamos deixar isso mais rico. Olha aí. Ângulos notáveis. Lembra que eu falei da tabelinha enorme aí? Que tem seno, cosseno, tangente do 1 grau até 89, que você não precisa decorar? Então, notícia nada boa aqui é que esses ângulos aqui, o 30, 45 graus e 60 graus, então, como é que eu falo isso pra você? Você precisa decorar. Isso. Você precisa saber de cabeça quanto que é o seno de 30 graus, o seno de 45 graus, de 60, o cosseno e a tangente desses três ângulos também. E aí, eu já botei aqui pra você o valor, ó. E aí, eu poderia deixar você com essa infelicidade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te ensinar outra coisa bem besta pra você decorar isso daqui e não ter problema no Enem com isso, ok? Então, eu vou apagar, que tá de lápis, pra gente construir junto, você ver como é que fica. Então, apaguei tudinho, agora vamos ao nosso besterol para você gravar quem é o seno, cosseno, tangente do 30, 45, 60 graus. Então, acompanha comigo aí. Eu vou fazer uma leve batida, você pode bater forte, porque você vai estar na tua casa, que vai se incomodar com o barulho, é você, fique à vontade. Então, ó, acompanha aqui, ó. Não sei como é que canta essa música, gente, mas é o ritmo disso daí. Então, se liga. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. Mais devagar, tia Sula. Então, se liga, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. Você, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. Gravou?
Não gravou, você vai poder ouvir isso aí quantas vezes você quiser, porque tá no YouTube. Agora você vai jogar essa musiquinha para cá, meu povo. Se liga. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo. E aí você vai me perguntar por que eu não tô botando raiz no 1, porque quanto que é a raiz quadrada de 1 mesmo, gente? É 1, né, gente? Por que eu vou botar a raiz aqui? Aqui não tem como resolver, mas aqui quando você resolve dá 1. Então, voltei. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e 2 para cada um. Olha aí. Você tem o seno e o cosseno dos ângulos notáveis. Toda vez que você vê essa palavrinha na matemática, notável, você tem que saber que é algo que você tem que saber de cara, só de olhar, por isso que é notável, você nota, tem essa conotação aí. Também tem os produtos notáveis, né? Por que que é produto notável? Porque você tem que saber já de cara, você tem que ficar fazendo aquelas contas distributivas. Então, essa palavra notável é por causa disso. Tem a palavra notável? Chorou! Você vai ter que decorar. Tá bom. Tia Sula, e a tangente? O que eu vou fazer com a tangente? A tangente é outra história besta, gente. Porque é de história besta que a gente não esquece. Tangente, Sulamita. Qual vai ser a historinha besta da tangente? Se liga. Era uma vez... Vai começar com era uma vez. Grave. Era uma vez um raiz de 3. Então, é pra rimar. O era uma vez com raiz de 3, pra se lembrar. Era uma vez, raiz de 2? Não, raiz de 2 não rima. Então, era uma vez, raiz de 3. Beleza. O que tinha o raiz de 3? O raiz de 3 queria pular pro outro lado do muro. Tinha um muro aqui, ele queria passar pro outro lado do muro, não conseguia. Aí ele teve uma ideia genial. Qual foi a ideia dele? Ah, vou pegar uma mola, que aí eu vou impulsionar na mola. Aí ele fez isso, impulsionou na mola e conseguiu passar pro outro lado do muro. Aqui, gente, quem é a mola? O 3 e o muro? É o 1, gente. É isso. É isso, meu povo. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Tangente de 45 graus é 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Olha essa situaçãozinha que eu desenhei. Eu devia ter um like só por causa desse desenho. Então, a gente tem um poste. E tá lá num certo horário que o sol, os raios solares... Não sei se você tá conseguindo ver, gente. O sol está aqui. E ele tá mandando seus raios solares. E os raios solares estão vindo numa direção de 45 graus com o solo. Nesse momento que os raios solares estão formando, né, com o chão, um ângulo de 45 graus, esse poste faz uma sombra de 2,5 metros. A pergunta é, qual é a altura do poste? É isso, meu povo. A gente vai achar a altura do poste através da sombra dele. E isso serve para problemas do tipo, sei lá, eu tenho um prédio, né, enorme, ele tá caindo, eu tenho que fazer certas medições nele para fazer alguma obra, fazer uma retenção, mas eu não posso subir, não tenho condições de subir. Eu vou calcular a altura desse prédio pela sombra dele, em determinado horário, porque os cientistas têm a angulação dos raios solares em cada hora do dia, meu povo. Isso é ciência, isso é matemática, isso é vida. Então, olha para cá. Os raios solares estão fazendo 45 graus com o chão. Como é que eu vou saber a altura desse poste? Bom, se a altura do poste, né? Então, o poste está fazendo com o chão um ângulo de 90 graus. Meu povo, então, a gente está tendo aqui um triângulo retângulo, aonde aqui, ó, é minha hipotenusa, essa distância. A sombra é o meu cateto adjacente, porque ele tá, ó, do lado do ângulo de 60 graus, ó, 45. E a altura do poste, que é o que eu estou querendo achar, ele é o meu cateto oposto, porque ele é a medida que tá de frente para o ângulo de 45 graus. Voltando à ideia da nossa formulazinha. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho que procurar uma fórmula, galera, que tenha a medida que o problema deu já,
explícito para mim e a medida que eu quero achar. Então, repara, eu tô querendo uma fórmula que tenha o cateto adjacente, que é a medida que o problema deu, e eu tô querendo achar o que seria o cateto oposto. Então, eu preciso de uma fórmula que tenha o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual das 3 formulazinhas se encaixa nessa realidade, meu povo? É a tangente, ó. A tangente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu vou usar essa fórmula para achar. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza, mas lembra, o 45 graus é um ângulo notável, então você deve saber quanto que dá a tangente de 45 graus. Você fez essa tabelinha lá e você vai procurar na tabelinha. Olha aqui, que lindo! A tangente de 45 graus, ó, é 1. Então, eu vou botar no lugar da tangente de 45 graus, eu vou botar o valor 1. Coisa linda, hein, gente? Então, aqui no lugar, vou reescrever tudo, certo? Que agora eu vou botar os valores explícitos. 1. Quem é o cateto oposto do 45 graus? É minha altura, que eu chamei de H. Quem é o cateto adjacente? É o 2,5. Ai, gente, que molezinho isso aqui. Olha, eu quero saber a altura, então eu vou tirar esse 2,5 daqui, vou passar pra lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 2,5 vezes 1 é igual a altura. Ai, gente. Quanto que é 2,5 vezes 1? 2,5, meu povo. Então, qual é a altura do poste? 2,5. Gente, muito top essa aula. Eu quero que você guarde tudo isso e não deixe de ativar o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais fantástico do que esse. Por que motivo? Porque eu vou ensinar os macetes para você nem precisar usar essas fórmulas. É isso mesmo. Tia Sula, por que você já não mostrou isso nesse vídeo? Porque primeiro você precisa saber de onde ele veio. Até porque tem situações em que você não vai poder usar o macete. O macete que eu vou ensinar para vocês, que é o que mais é cobrado nas provas, é para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá? Então, precisa saber a fórmula? Precisa, porque quando não forem esses ângulos, não tem macete, ó, tem braço. Então, fica ligado, ativa o sininho para você não perder nada do que vai acontecer nesse canal, tá bom? Beijo e até a próxima!